Na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli, o clima de guerra às vésperas da votação do impeachment. E entrevisto hoje José Arthur Gianotti, professor titular emérito do Departamento de Filosofia da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo. Obrigada, professor, por estar conosco. Bom, professor, o processo de impeachment entrou na reta final lá na Câmara. Hoje, o advogado-geral da União fez a defesa da presidente Dilma mais uma vez, mas insistindo que esse processo é golpe, que é um desrespeito à democracia e que a ruptura institucional vai ser registrada pela história. Miguel Reale Júnior também falou, ele que é um dos autores do pedido de impeachment, que vai ser votado pelos parlamentares, disse que não é golpe, que golpe é mascarar a real situação fiscal do país, é cobrir gastos públicos imensos com empréstimos que são previsivelmente proibidos pela lei, como é muito bem especificado. E ainda chamou os deputados de libertadores, né, dessa situação. Mas eu quero ouvir do senhor. Como o senhor entende, professor, que será registrada na história do Brasil toda essa situação, esse processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff? Bom, obrigado pelo convite, obrigado a todos. Eu acho que nós temos aí um processo que está se dando em dois níveis. De um lado, uma guerra política, cuja uma das batalhas se encerra domingo, provavelmente com uma derrota do PT. De outro lado, um processo de mistificação surrealista do que realmente está acontecendo. Em vez dos personagens passarem a explicitar o que está acontecendo para que a população possa tomar partido de uma maneira clara e democrática, nós temos pela primeira vez da história, talvez do mundo, um golpe que é patrocinado, corrigido por um Supremo Federal, um Tribunal Federal. Eu nunca vi uma coisa desse tipo, um golpe que é patrocinado e organizado pela instituição que cuida da Constituição brasileira. Bom, então agora vamos pedir para o senhor explicar o seguinte: golpe por quê, professor? Porque não é golpe nenhum. Se o processo, o recurso do impeachment é previsto na Constituição e lá tem especificadas as circunstâncias nas quais se pode pedir o impeachment de um presidente da República. E no pedido de impeachment, os que subscrevem, os autores, eles explicitam o que entendem ser um crime de responsabilidade da presidente. Por que, então, é golpe? Porque eles estão simplesmente falsificando o sentido do próprio impedimento. O que é um impedimento? É um julgamento político, todo mundo sabe disso. Porque se fosse um julgamento no Supremo, nós teríamos, alguns defenderiam que seria efetiva o crime, outros diriam que não é efetivo o crime, o tribunal decidiria se é crime ou não. A Constituição, os constituintes de 88 entenderam que esse era o caminho para impedir um presidente que, pelas razões lá especificadas, continuasse no poder. Então, a minha pergunta é golpe por quê? Não mais, espera um pouquinho, não tem golpe nenhum. Mas o senhor está dizendo que é golpe? Não, eu estou dizendo que é um golpe simplesmente patrocinado pelo Supremo Tribunal Federal, o que é uma contradição. Não tem sentido dizer que é golpe. E por que é patrocinado pelo Supremo? Porque ele está intervindo e mostrando a cada passo o que pode fazer ou o que não pode fazer. Mas ele é acionado, um tribunal não age por si próprio, ele é acionado e aí ele é obrigado a agir. Não, mas veja bem, eu acho que ele está bem feito.
Sim, mas ele é acionado e está agindo. Está agindo dizendo que ele não interfere no desenvolvimento no processo da Câmara, que a Câmara tem toda a liberdade, que ela está agindo do ponto de vista legal e assim por diante. O que está havendo como golpe é uma mistificação. É isso que eu estou querendo que você entenda. O que está... Quer dizer, quem chama de golpe, aqueles que são contra o impeachment, é que estariam mistificando, chamando de golpe. É isso que, então, que o senhor está dizendo. Mas, veja bem, porque o que é o processo? O que é o processo de impeachment? Ele é um julgamento político que mostra se, dado um crime, o presidente ou a presidenta tem capacidade de ter maioria e, portanto, tem a capacidade de governar. O problema é se existe ou não existe possibilidade de governar. Não existe vácuo de poder. O que aconteceu? Nós tivemos uma eleição em que a presidente ganhou a eleição, mas não levou. Ela não conseguiu ter um governo durante um ano no seu mandato. Ela nem conseguiu diminuir o salário dela, que ela prometeu que iria diminuir. Portanto, nós chegamos a um ponto em que o governo não tinha, e não tem até agora, nenhuma capacidade de governar. Não é capaz de fazer o que eles prometeram no ajuste fiscal. Não conseguiram fazer absolutamente nada. Bom, os deputados vão decidir sobre essas questões que estão no bojo político desse pedido de impeachment. O que eles vão decidir? No domingo. O que eles vão decidir? Se eles vão estar favorável a esse possível governo ou eles são favoráveis a um outro governo. Essa é a decisão. A decisão pouco importa se ela cometeu ou não determinados crimes. O crime serve de ponto de partida para ver se há ou não há governo. Ora, o que está acontecendo? Está acontecendo que, no início do processo de impeachment, não é isso? Houve, primeiro, um reforço do Temer, depois houve um reforço do próprio governo. Quando houve a possibilidade de um terceiro mandato do Lula, em que Dilma viraria uma espécie de rainha da Inglaterra e nós teríamos o Lula governando, não é isso? Bem, então nós vamos ter um governo de tipo petista, tradicional, e os deputados foram caminhando na direção do atual governo. Quando o Janot finalmente disse, acabou essa brincadeira, porque o Lula não pode assumir nas condições atuais, o Lula tem problemas com a Lava Jato e assim por diante. O que aconteceu? O pessoal todo está saindo e está indo para o Temer. Então, o que nós estamos decidindo, veja bem, o que está realmente sendo decidido é que tipo de governo nós vamos ter a partir de domingo, que vai ser ou um governo ligado ao Temer ou um governo ligado ao que é o PT e a sua colaboração. Agora, eu vou pedir uma coisa para o senhor antes de encerrar, que é o seguinte. No começo, eu mesma confesso ao senhor que eu estava assim, eu talvez não tenha entendido bem quando o senhor disse que era um golpe. Eu quero ouvir do senhor para encerrar a nossa entrevista e ficar bem claro para o nosso telespectador. José Arthur Gianotti é a favor ou é contra o impeachment da presidente Dilma Rousseff, segundo o pedido que está sendo julgado lá no Congresso? Eu sou a favor totalmente do impeachment. Mais ainda, o que importa é que nós tenhamos governo. E até agora, da eleição, nós não temos governo. Okay. O que é fundamental é que preciso compreender o seguinte, é que está se fazendo uma enorme farsa do golpe, um espetáculo enorme da ilegalidade, de uma ilegalidade que o Supremo está contestando. O que nós temos, Maria Lídia, é uma política de farsa. E é isso que eu estou querendo explicitar. Não, ficou claro.
agora ficou muito claro. Muito obrigada, professor Gianotti. Agradeço muito o senhor estar conosco mais uma vez. Uma boa noite. Me desculpe não ter sido claro tão longo. Não, eu que possivelmente não tenha entendido bem. Obrigada, professor. Uma boa noite. Gamberini.